Oi pessoal, vamos continuar a ler histórias aqui do The Greek Myths, Stephen Kershaw. Apolo matou os Ciclopes para vingar a morte de Asclépio, que foi com o uso do raio essa morte. Ciclopes que fizeram raio. Zeus não gostou do que Apolo fez e o puniu, colocando-o para trabalhar durante 1 ano para um homem chamado Admeto. Imagina, um deus trabalhando para um mortal. Na época em que isso aconteceu, Admeto era pretendente de Alceste, a filha de Pélias, adorável moça. Pélias disse que o homem, para casar com a filha dele, deveria ser capaz de prender um leão e um javali numa charrete. Isso era fácil para Apolo. E Apolo entregou os animais para Admeto, que os prendeu na charrete, e então fez jus, correspondeu à exigência de Pélias. E Pélias então conseguiu a sua noiva, né? Mas infelizmente, Admeto esqueceu de incluir Ártemis no sacrifício para o seu casamento, a deusa da caça e irmã de Apolo. Então, assim que ele entrou na câmara de casamento, né, para se casar, a câmara estava cheia de serpentes. Apolo disse para ele agradar a Ártemis. E também para agradar as moiras, né? De modo que, quando Admeto estivesse próximo da morte, ele pudesse evitar a morte, se ele pudesse encontrar alguém que voluntariamente tomasse o seu lugar. Então, para conseguir casar, o Apolo orientou Admeto. Deveria agradar Ártemis, para ela livrar a câmara de casamento das serpentes, e também agradar as moiras, para que elas permitissem que ele, quando estivesse próximo da morte, pudesse ser substituído por alguém que voluntariamente se colocasse lá para morrer no lugar dele. E quando chegou a hora do Admeto morrer, muitas pessoas se recusaram, inclusive o pai de Admeto. Mas Alceste se ofereceu para morrer no lugar de Admeto. Aí o Kershaw diz que esses eventos foram dramatizados por Eurípides na primeira tragédia dele, Alceste, que a gente ainda vai ler aqui. Aí na peça, Apolo confronta a terrível figura de Thanatos, né, a morte, e também tem uma descrição comovente de Alceste, a melhor das mulheres. Ela morre muito cedo na peça, deixando Admeto, fazendo com que Admeto tenha que lidar com a sua morte. Um dos maiores temas dessa peça é o relacionamento de um homem com a mulher.
na instituição do casamento. Esse relacionamento, o casamento, é simbolizado pela cama, a cama nupcial. Ao se casar, aí o que vai mostrar a iniquidade desse relacionamento, quando casou, Alceste entrou no casamento, né, numa sociedade dominada por homens, né, representado na peça pelo Admeto e pelo coro dos anciãos. A decisão dela de morrer é tomada como um dever perante o marido dela, e não como uma ação por amor. E isso se conforma à ideia contemporânea da época de como a casa deveria ser. Né? A mulher deveria se submeter ao homem, obedecer ao homem. Apesar de ficar claro que ela é brava, gentil e cheia de amorosidade. Obviamente ela ama Admeto. Ela não morreria por ele se não o amasse. Mas a cena de morte dela se concentra na desilusão dela a respeito do casamento. Ela expressa o arrependimento por ter prometido isso pro seu marido na noite de casamento. Mas ela teve que se submeter. Ainda em Atenas, né, no século V, a vida de uma mulher estava à disposição do homem. Então Admeto simplesmente aceitou a oferta dela como algo que deveria ocorrer, né? Ela deveria morrer pelo seu marido, naturalmente. Eurípides evita fazer julgamentos e examina os efeitos de dois lados. O coral composto só de homens tem uma visão da sociedade que eles representam. E está preocupado com as dificuldades de Admeto. O lado feminino da imagem fica por conta das mulheres escravas, que logo são esquecidas. Mas assim que Alceste morreu, chega Heracles. E Admeto se sente obrigado a esquecer sua dor e oferecer a Heracles a hospitalidade. E segundo Kershaw, isso levanta a questão da moralidade. Mas tem uma cena entre Admeto e Féres, o pai da Alceste, que mostra que Admeto mostra a dor do Admeto, né? Aí tem uma citação aqui. Deixa eu ver de quem é essa citação. Se é da Alceste, né? Do Eurípides. Sim, tá? Ele diz: que homem na terra poderia vencer
a sua própria covardice. Você pode ser velho, estar no fim da vida. Você não vai ter a coragem de morrer pelo seu filho, renunciando ao seu privilégio à mulher que está ali deitada. Está dizendo que o homem é covarde. Ele perante a morte, e ele prefere deixar a mulher morrer por ele. Mas o pai da Alceste rejeita isso do Admeto. Citação então a fala de Féres. Eu não tenho obrigação de morrer por você. Eu não herdei esta tradição dos meus ancestrais, que pais devessem morrer por seus filhos. Isso não é reconhecida pelos gregos. Você está feliz à luz do sol. Está feliz por ver a luz do sol. Você imagina que seu pai não está feliz? Faz bastante tempo, eu me lembro, aí ele diz: que brilhante solução para o problema de morrer. Você simplesmente persuade sua mulher no dia de morrer por você a cada vez. Então o Admeto diz que os homens são covardes, né? E Féres não aceita isso como uma diminuição do erro de Admeto, falando que é muito fácil você passar a sua vez de morrer para sua esposa. Enquanto eles conversam, Heracles está bêbado e feliz. Até que um servo informa ele da situação. O herói, então, a resposta dele é tentar remediar o cenário. Mas Admeto está devastado pela dor. O erro da Admeto é aceitar a avaliação que a sociedade faz das mulheres. Admeto, então, ele está sofrendo porque ele agiu conforme a falsa sensação de que ele tinha um privilégio. Alceste pode ser a melhor das mulheres, mas mesmo assim ela não vale o preço da vida de um homem. Essa é a contradição básica do casamento. Agora, o resto da vida que Admeto tem para viver está completamente sem valor. Então ele aceitou esse costume, mas o sofrimento dele é tanto que o resto da vida que ele tem é sem valor. Outra citação aqui, fala do Admeto. Amigos, eu considero o destino da minha esposa mais feliz do que o meu, apesar de não parecer. Nenhuma dor agora irá tocá-la. Nada vai macular o seu bom nome. Nenhum problema
mais vai pesar sobre ela. Mas eu, o homem que enganou o destino, que não deveria estar vivendo, vai arrastar os seus dias em angústia. Esta verdade me acompanha em casa. Aí o coro canta a necessidade da morte. E Heracles reaparece como uma mulher velada. Heracles diz que essa mulher ele a ganhou num concurso e pede para Admeto cuidar dela. O Admeto não percebe quem é a mulher porque ele tinha prometido para Alceste que nunca mais casaria de novo. Mas Heracles persiste até que o Admeto concorda em cuidar da mulher. No momento que Heracles levanta o véu para revelar Alceste que está ali, ele conta como ele travou um duelo contra Thanatos para ganhá-la de volta. E o mais do que alegre Admeto decreta publicamente festa e dança. Então Heracles salvou, trouxe do Hades Alceste. Agora o Kershaw vai falar o seguinte, que as histórias de Pandora e Prometeu do Hesíodo não são para ser lidas de forma direta, né? Mas para serem interpretadas nas suas mensagens. Elas têm muito do entendimento grego do que é a vida humana, né? Do que é o destino humano. Em termos mitológicos, Hesíodo nos apresenta uma série de razões pelas quais a vida dura como ela é. Você vê no Hesíodo as razões porque a vida dos mortais é dura, porque os homens têm que trabalhar, porque eles adoecem. Hesíodo indica as responsabilidades e problemas da vida do homem grego, né? Doença, velhice, casamento, mulheres. Os gregos geralmente consideravam o sacrifício, o fogo e o casamento como características fundamentais da condição humana. Eram elementos-chave da civilização. Esses elementos parecem não existir nos primeiros tempos da Grécia, quando os humanos apenas viviam como animais. E se acredita que eles também não existiam nos tempos durante os tempos históricos da Grécia, com relação aos bárbaros que habitavam as
franjas, as margens do mundo conhecido. Então, o que o Hesíodo nos oferece, com suas histórias, é uma definição da humanidade sob Zeus. Comparado com essa definição, a criação física da humanidade não é tão importante quanto a integração religiosa e cultural. Aí, Kershaw vai falar o seguinte: uma tomada completamente diferente do mito de Prometeu aparece nos escritos de Freud. De muitas maneiras, a história permite análises freudianas. E apesar do fato de que os nomes dos personagens mitológicos gregos, Édipo, Cassandra, serem abundantes no trabalho do Freud, o Prometeu foi um dos poucos mitos gregos que Freud realmente analisou. Deixa eu ver aqui uma nota que diz onde aparece essa análise do Freud. Não está dizendo. Em termos freudianos, os resultados da análise são: o fogo é um símbolo da libido, a férula na qual Prometeu esconde o fogo é o símbolo fálico, e o fígado de Prometeu, sendo devorado pela águia de Zeus, é o símbolo da castração. Mas Freud está interessado em por que o herói que dá fogo à civilização deve ser tão punido da forma selvagem como ele é punido. A interpretação que ele faz do mito, essa interpretação dele é baseada em pessoas reais e eventos. O fogo, poderia apenas ser preservado se o instinto natural do homem de urinar no fogo fosse reprimido. E Prometeu era originalmente um legislador que baniu, proibiu homens de urinar no fogo. Então, como é que Prometeu deu fogo para os homens? Prometendo que eles urinassem no fogo. Então, Prometeu obrigou os homens a reprimirem o seu instinto de urinar no fogo. Aí eles passaram a ter o fogo. Essa proibição levou a uma resposta misturada. Pessoas gostaram de ter o fogo, mas se ressentiram da repressão de sua libido. Para Freud, o simbolismo do mito inverte fogo e água. Prometeu dá o fogo, mas proíbe a água. Proíbe
irrigação, né? A férula contém o fogo, mas o pênis, que simboliza a férula, contém água. Quando Heracles finalmente chega à cena para matar a águia e encerrar a punição de Prometeu, Freud vê o seguinte: Heracles quebrou a lei, mas ele foi o redentor de Prometeu ao usar sua água para apagar o fogo perigoso. As ações ambivalentes de Prometeu foram compensadas pelos feitos, sem dúvida, bons de Heracles. Contudo, como um comentador observou, a análise poderia ter mais peso se o impulso natural do homem de urinar no fogo sobrevivesse com suficiente vigor para extinguir nossas dúvidas. Não tem esse impulso do homem de urinar no fogo, não sobreviveu. A gente não tem esse impulso, né? A gente não observa isso. Aí diz aqui, o Prometeu